A destruição das cidades de Sodoma e Gomorra estão detalhadamente registradas na Bíblia, nos capítulos 18 e 19 do livro de Gênesis. A história também conta como Deus foi misericordioso com Ló e sua família. De acordo com as escrituras do livro, com exceção de Zoar, todas as outras cidades daquela campina foram destruídas pelo juízo divino. Zoar era uma pequena cidade que ficava um pouco distante de Sodoma e Gomorra. Ló intercedeu pela pequena cidade e ela foi salva da destruição. Ló se hospedou pela cidade de Zoar provisoriamente. Mais tarde, partiu para as colinas que ficavam atrás da cidade. Sodoma e Gomorra acabaram sendo destruídas por meio do fogo que caiu do céu. Segundo os relatos da Bíblia, Deus fez chover fogo e enxofre do céu. A destruição das cidades foram tão grandes que consumiu todos os habitantes e toda a sua vegetação, fazendo com que aquelas cidades, antes frutíferas e populosas, após o julgamento divino, passou a ser estéril e deserta. Mas quais foram os pecados de Sodoma e Gomorra? Segundo os relatos da Bíblia, os pecados de Sodoma e Gomorra eram muitos e passaram todos os limites. Na visita dos anjos que Deus enviou a Ló, na cidade de Sodoma, aquele povo mostrou o quanto perverso ele era. A Bíblia diz que tanto moços quanto os velhos, todos eles eram um povo iníquo. No capítulo 19 do livro de Gênesis, narra que havia dois erros muito graves com as cidades de Sodoma e Gomorra. O primeiro erro era que os habitantes daquelas cidades gostavam de violar os estrangeiros que visitavam as cidades. O outro erro era que a imoralidade havia tomado conta de todo aquele lugar, principalmente em seu apetite sexual, que não era natural. Registros antigos de tradições judaicas referem-se à crueldade que os habitantes de Sodoma e Gomorra tratavam os viajantes. Os habitantes daquelas cidades entregaram-se à imoralidade e às relações sexuais antinaturais. Além disso, os habitantes de Sodoma e Gomorra praticavam opressão social, adultério, mentira e proteção a criminosos, soberba, complacência e a falta de piedade. Mas qual era a localização de Sodoma e Gomorra? Além das cidades de Sodoma e Gomorra, também haviam as cidades de Adimá, Zeboim e Zoar. Todas essas cidades juntas eram chamadas de cidades da planície, pois elas se juntaram no Vale de Sidim. Embora suas localizações ainda sejam tema de muitos debates, por muito tempo se defendeu que as cidades da planície estavam localizadas ao norte do Mar Morto, onde supostamente as cidades ficavam em um local onde o Vale do Jordão se alaga, formando a planície do Jordão. Após algumas novas evidências e informações arqueológicas, uma nova hipótese e mais provável para a localização de Sodoma e Gomorra seria a extremidade do sul do Mar Morto. Hoje, uma grande parte desse local está coberto por águas rasas, que não chegam mais que a altura mediana de um homem de profundidade. Porém, essa é só uma hipótese, pois ainda não foi encontrado nada que possa afirmar com certeza a localização exata das cidades de Sodoma e Gomorra. O principal argumento utilizado pelos pesquisadores para pensar que a localização exata das cidades seja ao sul do Mar Morto é a desolação e esterilidade da região. Também há naquela região muitas formações de sal, enxofre e petróleo, parecendo que aquele local foi alvo de um grande julgamento. Na costa sudeste do Mar Morto, existe uma montanha formada de puro sal, identificada como símbolo de Sodoma. A montanha é referida à mulher de Ló pelos guias locais, em alusão ao episódio da destruição de Sodoma, em que a sua mulher foi transformada em sal. Segundo conta a Bíblia, Ló foi ordenado por Deus que fosse embora daquela cidade sem que ninguém olhasse para trás. Mas sua esposa não aguentou e se virou para olhar, sendo transformada em uma estátua de sal na mesma hora. Existe uma bacia na costa leste chamada Erlisã, em português, a língua. Pesquisadores acreditam que a bacia que fica ao sul seja o Vale de Sidim, pois dali 5 cursos d'água correm na direção à costa sul e sudeste do Mar Morto. Segundo os pesquisadores, isso pode sugerir que essa seja a fonte de água responsável pela irrigação dos campos das 5 cidades.
Outras informações importantes arqueológicas afirmam que por volta de 2000 anos antes de Cristo houve uma catástrofe muito grande naquela área. Estima-se que por 600 anos aquela área ficou totalmente vazia. Tal catástrofe pode ter sido causada por um terremoto, mas considerando que a data esteja correta, tal catástrofe pode coincidir com as catástrofes ocasionadas pelo juízo divino sobre as cidades de Sodoma e Gomorra. As cidades de Sodoma e Gomorra são mais dois tristes exemplos de como o homem longe de Deus é perverso e mau. Sozinho e por si mesmo, o homem é incapaz de fazer aquilo que agrada a Deus e obedecer os seus mandamentos. Por isso, sem a justiça de Cristo, todos somos merecedores do juízo divino, assim como os habitantes de Sodoma e Gomorra. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. E ative o sininho de notificações. Muito obrigado!